quem deseja realmente impactar a sua rede toda com conteúdo de valor precisa aprender a criar um artigo e distribuí-lo via newsletter. Essa live é da série LinkedIn para negócios, então se você deseja construir um posicionamento, uma marca pessoal, dominar ali a atuação dentro do LinkedIn para você aumentar os seus negócios, aumentar a sua autoridade no seu setor, essas lives que eu compartilho aqui semanalmente são para você, ok? Eu vou revelar até o finalzinho, então, não vou falar somente do porquê você deve usar o artigo, mas também eu vou revelar os principais passos para você criar um artigo no LinkedIn e distribuí-lo via newsletter. Então, algumas evidências de que o seu negócio, de que a sua carreira em vendas está em risco, né? Se você não tem engajamento nos seus posts através ali do LinkedIn, isso é uma evidência de que você está em risco nos seus negócios. Se você não gera leads, não captura leads através do LinkedIn, também é uma evidência de que você precisa dar atenção ao seu posicionamento no LinkedIn. Se você ainda não é percebido como autoridade no seu nicho de atuação, isso também é uma evidência de que você precisa dar foco, precisa investir na sua marca pessoal, realmente se dedicar para se posicionar, para realmente fazer um network estratégico, produzir um conteúdo de valor. E se você deseja ser encontrado por potenciais clientes na pesquisa do LinkedIn e até então não é encontrado, então isso também é uma evidência de que você precisa sair da zona de conforto, precisa se movimentar e investir na sua marca pessoal, ter um marketing pessoal de excelência dentro do LinkedIn, e eu posso ser o grande facilitador da sua vida. Para começar, eu quero que vocês entendam as principais diferenças entre artigo e post no feed, tá? Então o que acontece? Normalmente os conteúdos mais distribuídos dentro do LinkedIn são os posts no feed. E o que são os posts no feed? São realmente aquelas postagens convencionais. Então aqui eu estou abrindo o meu feed do LinkedIn. Então, post no feed, pessoal, são essas postagens como esse post do Júlio Bevitori, um dos nossos alunos do Carreira 4.0, LinkedIn Carreira 4.0, lá, colocou na véspera de um feriado tão importante uma mensagem para refletir. Então ele fez um post convencional, um texto, uma imagem, e eu já vou dar aqui um parabéns para ele, né? Todos os nossos alunos e mentorados, eles participam do nosso grupo de networking no WhatsApp, então todos os conteúdos que eles postam no LinkedIn, eles compartilham no nosso grupo de networking no WhatsApp, e aí eles têm garantia da minha visibilidade, do meu feedback de conteúdo, né, da minha participação, e é muito importante quando você tem engajamento de pessoas que têm muitos seguidores. Eu, por exemplo, tenho mais de 5.000 C-Levels conectados diretamente a mim. Então, quem faz um post no na nossa comunidade, né, do grupo de alunos e mentorados, eles têm a probabilidade de ter uma distribuição muito grande para a minha rede também, para os meus mais de 24.000 seguidores e conexões. Então, falando das diferenças entre uma publicação e um artigo, uma publicação no feed, um post no feed e um artigo. Então, um post no feed, ele não tem, por exemplo, a possibilidade de você formatar o texto, né? Ele traz ali um texto convencional, ele tem uma limitação de caracteres ali, você não pode passar de 2.200 caracteres, então você tem ali uma limitação de quantidade de caracteres de texto, você não consegue postar muitas mídias diferentes, ou você posta um vídeo, ou você posta uma foto, você não consegue misturar vídeo e foto, você não consegue misturar enquete e foto ao mesmo tempo, então você consegue adicionar somente um tipo de mídia, né, visual, além do texto. E você, obviamente, posta esse post, ele vai para o feed das pessoas, aparece ali no feed das pessoas, ok? Já um artigo, pessoal, o que acontece com um artigo? Você acaba tendo uma construção mais detalhada, você consegue formatar, negritar, aumentar a fonte, você consegue colocar um hiperlink no meio do texto, você consegue adicionar uma imagem, você consegue depois adicionar um vídeo ou um link para um conteúdo externo ao mesmo tempo. Você tem muitas coisas que eu vou mostrar para vocês aqui que é possível você colocar dentro do seu conteúdo, beleza? Uma outra diferença importante, tá?
Quando você cria um artigo, você acaba sendo induzido a fazer um post no feed do seu artigo. E aí ele te permite colocar mais um texto adicional para distribuir o seu artigo no feed. Então entenda que o post no feed, ele é um veículo para um conteúdo convencional, só que o seu artigo também pode ser postado no feed. Tá? É dessa maneira que ele é distribuído no feed para as pessoas, tá? E aí vocês vão entender também algumas limitações, tá? Então, o que acontece? Como eu disse, no post do feed você tem um limite de caractere, você só pode pôr imagem ou vídeo, né? No artigo você vai entender um mundo de possibilidades, você realmente pode criar o seu blog através de artigos, tá bom? Então, para você realmente entender o que é um artigo, o que é a newsletter, eu vou explicar para vocês qual é a diferença, o que significa um, o que significa outro, para ficar bem claro como que um é interdependente ao outro, tá? Então, pessoal, o artigo, ele realmente é um modelo de conteúdo mais denso, é um conteúdo onde você realmente consegue dar profundidade no conhecimento que você está compartilhando. É o famoso, que a gente chama no marketing, é o famoso conteúdo raiz, né? Aquele conteúdo que você realmente gasta ali texto, gasta um roteiro legal, você realmente entra mais aprofundadamente no conteúdo que você está compartilhando, tá? Então, a newsletter é um recurso de distribuição do seu artigo. Então, isso é um recurso recente. Na verdade, existia já esse recurso, mas era limitado ali a top voices, era limitado ali a algumas pessoas mais influenciadoras na rede, e agora o LinkedIn liberou essa funcionalidade para todo mundo que tenha alguns critérios, eu vou explicar isso para vocês, tá? Então, para você entender, o artigo ele não depende de uma newsletter para existir. O artigo você pode criar ele e postar no feed. E tá tudo bem, você já criou um artigo. Já a newsletter, ela depende de um artigo para funcionar. Ela só é um veículo de distribuição. E ela só existe para distribuir artigos, ok? Então, muitas pessoas, aliás, todas as pessoas conseguem criar um artigo no LinkedIn, mas nem todas conseguem distribuir via newsletter, porque para distribuir via newsletter, você precisa ativar um modo de criação, tá? E o que você precisa, então, para ter e criar a sua newsletter no LinkedIn? Então, acabei de falar, você precisa ativar o modo de criação, senão você não consegue ter acesso à newsletter, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como fazer isso, tá? Você precisa ter um mínimo ali de 500 conexões, o LinkedIn ele não explica detalhadamente, mas eu já testei isso aqui com alunos e mentorados, então tem que ter no mínimo ali umas 500 conexões para você conseguir ter acesso a newsletter, e você tem que ter ali produção de conteúdo, você tem que ter um certo histórico de produção de conteúdo, senão provavelmente você não vai ser ali eleito a ter acesso à newsletter. E uma outra coisa importante é ter uma boa reputação junto às políticas de uso da plataforma, ou seja, não ter tido nenhum shadow ban, que seria a suspensão da sua conta, né? Você não ter tido ali problemas de questões éticas dentro da rede, sabe aquela coisa de discussão, polêmica, de você desrespeitar o colega, entrar em comentário realmente nocivo para as pessoas. Então, o LinkedIn ele vai te penalizando, ele vai marcando ali o seu perfil como um perfil tenebroso, então tomem cuidado. Então, por isso que eu sempre falo, não seja hater, né? Cuide da sua marca pessoal, tá bom? Então, são alguns pré-requisitos para você ter e criar a sua newsletter, ok? E aí, Rafael, quais são os benefícios em produzir o conteúdo no formato de artigo? Então, primeira coisa, eu já até falei aqui, já queimei a largada, né? Você dá profundidade. Você dá profundidade no seu conhecimento. Igual quando você pega ali um autor, ali uma pessoa que é especialista em um determinado assunto, quando ela produz um livro, isso significa que ela tem uma certa autoridade naquele setor, porque o livro é um conhecimento aprofundado sobre o tema. Então imagina isso no digital. No digital, os artigos são como se fossem capítulos de livros. Então você consegue dar uma certa profundidade no tema, no assunto que você está tratando. E isso gera o quê? Gera mais
credibilidade, gera mais autoridade para você. Então, é uma maneira muito eficiente de você compartilhar o seu conhecimento, a sua experiência, sua bagagem de forma estruturada e de forma que realmente valida o seu conhecimento sobre aquele assunto. Então ele gera muito mais credibilidade para sua marca pessoal e adicionalmente aos posts no feed, tá, gente? Uma coisa não anula a outra, tá? Você não vai deixar de fazer post no feed para fazer artigos, pelo contrário, você vai complementar a sua estratégia de conteúdo, sua produção de conteúdo com os artigos. Se você tá acostumado, por exemplo, a postar 7 dias por semana, 7 posts por semana no feed, posta 6 e posta um artigo no lugar de um dos posts. Você já vai estar, obviamente, aumentando sua autoridade sobre aquele assunto, sobre aqueles temas que você vem tocando dentro da rede, ok? É muito importante porque você demonstra um conhecimento mais aprofundado, você gera mais valor para a sua audiência. E aí, trouxe também uma pergunta que muitos já me perguntaram, Rafael, mas quais são os principais benefícios em usar o recurso de artigo via newsletter? Por que que eu preciso usar newsletter com artigo? Por que não somente o artigo? Então, uma coisa que é importante, quando você distribui via newsletter, você primeiro, né, você dá ali uma possibilidade de pessoas que desejam seguir esse assunto que você compartilha, dela assinar a sua newsletter. Quando ela clica em assinar a sua newsletter, ela praticamente assinou embaixo, ali deu de acordo para receber notificações no LinkedIn e via e-mail dos seus posts de artigos. Olha que interessante. Então esse é o grande X, por quê? Porque quando essas pessoas elas estão conectadas a você e você faz um post convencional no LinkedIn, o que acontece quando você faz um post convencional? O seu post pode aparecer no feed dessas pessoas. Pode. Isso vai depender do algoritmo, isso vai depender do engajamento do seu post, isso vai depender do tema do seu post. Tem N fatores que são variáveis e não são garantidos que o seu post vai aparecer para todas as suas conexões e seguidores. Então isso é um grande desafio para quem produz conteúdo, né? Para fazer com que o seu conteúdo apareça para o seu seguidor, para suas conexões, para o seu público-alvo. Através de newsletter, todas aquelas pessoas que assinam a sua newsletter, elas serão notificadas todas as vezes que você criar um novo artigo na newsletter. Então ela vai ser notificada ali no LinkedIn e vai ser também notificada via e-mail, ela vai receber um e-mail com o seu artigo. Olha que interessante. Você está aí utilizando outro canal para distribuir o seu conteúdo no LinkedIn. E detalhe, gente, de forma gratuita. Você não vai precisar de software de distribuição de e-mail para o seu conteúdo. Olha que sacada inteligente. Então você consegue impactar os seus assinantes da newsletter todas as vezes que você fizer um novo post de artigo na newsletter. E uma coisa interessante que eu testei aqui, pessoal, quando você cria a primeira vez a sua newsletter, e para você criar a primeira vez a sua newsletter, você tem que postar um artigo nela, o LinkedIn notifica todos da sua rede para seguir, para assinar a sua newsletter. Olha que interessante. No meu caso, eu tenho aí quase 25 mil seguidores. Um artigo que eu postei na newsletter, que foi há 15 dias atrás, eu já adquiri mais de 7 mil assinantes. Um post no artigo. Ou seja, quase metade da minha rede já está assinando minha newsletter, ou seja, quase metade da minha rede será notificada toda vez que eu fazer um post de artigo na newsletter. Olha que sacada, gente. Ou seja, você vai conseguir engajar melhor a sua audiência, você vai conseguir entregar melhor o conteúdo que você precisa entregar para gerar valor para sua marca pessoal, para ampliar os seus negócios, para ampliar a sua autoridade sobre aquele nicho de atuação que você está, tá bom? Eu quero saber de vocês, se você que está aqui no YouTube, se você já está inscrito no nosso canal, se você já clicou em inscrever-se e se você já ativou o sininho para você não perder nenhum conteúdo, nenhuma live, nenhum vídeo que eu publico aqui todos os dias no YouTube também, tá bom? Vamos adiante, então vou compartilhar com vocês os principais passos para criar um artigo no LinkedIn e distribuí-lo via newsletter. E aí o que eu vou fazer? Eu vou usar de demonstração o perfil de uma mentorada, inclusive uma mentorada recente,
que é a Adriana Brasil, ela que fechou a mentoria com a gente anteontem, então ela está fresquinha aqui, então o perfil dela ainda está sendo trabalhado, o rebranding dele, e como ela ainda não criou uma newsletter, eu vou mostrar para vocês como que vocês vão conseguir criar essa newsletter aí, tá? Então vou step by step aqui com vocês para vocês pegarem do começo ao fim, tá bom? Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Então esse aqui é o perfil da Adriana, então aqui eu estou logado como ela, tá? Então, quando você acessa o seu perfil, o que você precisa ter? Você precisa ter um modo de criação ativado, tá vendo aqui, ó? Esse modo de criação ativado, você precisa adicionar até 5 tópicos e você pode liberar ou não o recurso LinkedIn Live e o recurso Newsletter, tá? Então é muito importante você ativar o modo de criação, senão você não vai conseguir ter acesso a criar a sua newsletter, tá bom? Então esses 5 tópicos aqui, você pode decidir, tá? Então aqui, eu vou colocar aqui alguns tópicos que a Adriana já me sinalizou, né? Que ela quer adotar nos temas dela, tá? Então vou colocar 3 por hora, só para demonstrar aqui para vocês. Então tem que ter o modo de criação ativado, beleza? Tendo o modo de criação ativado, o que você vai fazer? Você vai lá na sua tela inicial e você, na tela inicial aqui, tá vendo essa seção onde você começa uma publicação, que pode ser através de foto, vídeo, evento e escrever artigo, você vai aqui em escrever artigo. No que você vai escrever artigo, aqui que vai mostrar para você se você tenha direito à newsletter ou não. Pode ser que você já tenha ativado o modo de criação, mas não esteja disponível para você ainda a opção de criar a sua newsletter. Então aqui, na hora de criar o primeiro artigo, depois de ativado o modo de criação, que você vai saber se você realmente tem acesso a criar newsletter. Vai aparecer esse botão chamado criar newsletter. E aí no que você clicou em criar newsletter, você vai ter que definir um título da sua newsletter, você vai ter que definir com qual frequência você deseja publicar, diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, tá? Então, você tem essas opções e é muito importante você honrar isso com a sua audiência. Por isso que hoje eu quis fazer essa live com vocês, justamente porque já está nos meus 15 dias para fazer o meu segundo artigo. Então eu pensei, caramba, estou com dificuldade de tempo, né, com agenda cheia, muitas mentorias, treinamentos. Então assim, falei, pô, já que eu tenho minha live de LinkedIn para negócio, por que não eu construir ali o meu artigo, meu segundo artigo da newsletter e gravar isso para que eu ajude não só vocês que estão aqui na nossa audiência, mas principalmente depois, né, editado, vídeo editado para os nossos alunos e mentorados, né? Então, aqui, recapitulando, você vai colocar um título, e esse título, pessoal, tem que ser um título que vá direto ao ponto, ao seu tema central, ao tema central que você compartilha conteúdo. No meu caso, qual é o nome da minha enquete? É como criar sua marca pessoal. Então esse é o título da minha newsletter. É o que eu mais falo aqui na rede. Né? E você pode usar esse conteúdo, como criar sua marca pessoal, para a sua carreira, para os seus negócios. Então você acaba, obviamente, gerando valor para todo esse público que realmente deseja se diferenciar na sua carreira ou nos seus negócios. E aí você tem a descrição da newsletter que você pode realmente adicionar um pouquinho mais, um briefing sobre do que se trata esse conteúdo que você vai compartilhar com frequência via newsletter. E aí você tem como adicionar uma imagem quadrada, ele até dá a dica aqui 300 por 300 pixels, então você pode ir lá no Canva, mesmo uma versão gratuita, criar lá um design em 300 por 300 e criar uma arte, uma imagem que represente o conteúdo que você vai gerar via newsletter, ok? Então, esse é o passo para você criar a sua newsletter. Então você viu lá, tem que ativar o modo de criação e depois ir lá em escrever artigo, tem que criar a sua newsletter. Para que realmente a newsletter tenha sentido, faça o efeito desejado, é importante
que as pessoas da sua audiência, das suas conexões, assinem ela. Porque se eles não assinarem, você não vai ter os benefícios da newsletter impactando essas pessoas que não assinaram. Não vai notificar no LinkedIn, não vai enviar uma cópia do seu artigo por e-mail. Então é muito importante, sim, que as pessoas assinem a sua newsletter. Por isso que tem que ser um nome atrativo na hora de você criar a sua newsletter, tem que ter uma boa descrição, explicar ali a periodicidade desse conteúdo, se ele é diário, se ele é quinzenal, se ele é mensal, enfim. É importante você deixar tudo muito claro, porque para a pessoa ver se faz sentido para ela. Pô, se for diário, pô, será que eu vou conseguir acompanhar esse conteúdo todo dia? Putz, melhor não. Ah, se for semanal, pô, toda semana, esse tipo de conhecimento, pô, isso vai ser legal. Ou quinzenal, pô, quinzenal vai ser suave, eu vou conseguir acompanhar, vou ter tempo para acompanhar a cada 15 dias esse conteúdo. Então é importante você trabalhar uma boa copy, né, como eu digo, né, usar ali um texto bem persuasivo sobre o tema que você compartilha, para que as pessoas se sintam desejadas ali a acompanhar a sua newsletter. Então, o que você vai fazer, né, para criar esse artigo e distribuir via newsletter? Primeiro, né, pessoal, antes de tudo, você precisa ter um esboço do texto que você vai usar, tá? Então, o que eu costumo fazer, tá? Eu, como sou usuário de iPhone, eu tenho meu bloco de notas, né? Então, no meu bloco de notas, eu já vou escrevendo, né, o esboço do meu artigo. Olha só aqui, eu estou mostrando meu bloco de notas na web para vocês. Está aqui, ó, newsletter, artigo, 10 lições que eu gostaria de ter aprendido sobre marketing pessoal. Então, esse vai ser o conteúdo que eu vou compartilhar com vocês. Olha só que interessante, tá? Então, tá aqui. Eu já criei todo o esboço do texto do meu artigo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse texto todo aqui, vou selecionar ele, ó, até o fim, e vou Ctrl+C nele, copiar, né? E aí o que eu vou fazer agora? Você vai clicar aqui em escrever artigo, e o que vai acontecer? Quando você clica em escrever artigo, se você tem company pages, por exemplo, ele vai te dar a opção de criar um artigo via company pages. Olha só, aqui são vários clientes de mentoria, várias empresas de mentoria que eu atendo, e além das minhas, é óbvio, né? Mas aqui você vai escolher o seu perfil pessoal, vai avançar, ele já abre o painel, né, de artigo, e aqui em cima ele já te dá a opção de publicar dentro da sua enquete. E ele te dá a opção de criar um artigo único também. Ah, não, eu quero criar um artigo fora da minha newsletter. Aí ele também te permite, não, eu quero criar dentro da minha newsletter. Aí você seleciona a sua newsletter, ok? Então aqui eu já deixei semi-pronto aqui o título, e aqui o que eu vou fazer? Vou colar todo esse texto que eu copiei lá do meu bloco de notas, como eu falei para você, olha só, colei todo o meu texto aqui, olha lá que belezinha, tá vendo? Porque eu fiz a lição de casa preparatória. Então tá aqui, já tá colado esse texto aqui. E aí o que você precisa fazer? Você precisa adicionar uma imagem de capa para o seu artigo. E o que eu fiz? Eu já preparei, né, previamente ali uma imagem dentro dessas medidas. Olha só que ele fala aqui, ó. A imagem precisa estar entre 1280 e 720 pixels. No Canva você pode criar essa imagem de capa do seu artigo para ficar bonito, né, o seu artigo. Então vou mostrar aqui para você, vou subir, por exemplo, né, a minha imagem de capa. Então vou aqui, já tenho aqui, ó, eu já deixei pronto também. Então trouxe para cá. Então carreguei aqui, olha lá, ó, 10 lições sobre marketing pessoal, tá vendo? Ó? Então tá aqui a capa do meu artigo, e eu posso mudar se eu quiser que seja menor, né, definir uma largura diferente, né, tem várias opções aqui para você, isso se você tiver um arquivo menor, tá? Mas eu gosto de deixar ele grandão assim mesmo. E aí daqui em diante você pode fazer o quê? Você pode vir aqui, como eu falei, negritar, né, o primeiro texto, colocar ele como título 1, né? Então aqui você pode vir aqui, né, e colocar aqui
essa frase aqui como título 2, por exemplo. Então você tem algumas formatações prévias, olha só que interessante, tá? E aí você discorre aqui com o tema mais texto convencional, né? Então aqui, ó, segunda lição, negrito não, vou colocar já como título 2, ó, seleciono e vem aqui título 2, né? Então aqui, pô, já é discorrendo sobre o título 2. Então vem aqui, aí aqui, terceira lição, né? Oh, de novo, eu negritando aqui, vou colocar aqui título 2. Aí aqui, vou fazendo toda essa formatação que é típico de um artigo, então veja a diferença por aqui já que você tem, né? Então aqui estou colocando tudo dentro da formatação que eu acho interessante. Aí você vai colocar a formatação que fizer melhor sentido para você, né? Que estiver mais adequado para a maneira como você quer comunicar o seu conteúdo, ok? Então, olha lá, ó. Então é muito simples, né? Então aqui, nona, já estou chegando na 10ª aqui, gente, tá? Aqui, aí 10ª, olha lá, título 2, beleza, tá? E aí o que você pode fazer adicionalmente, tá? Aí você pode fazer o quê? Você pode adicionar algumas imagens, tá? Por exemplo, eu quero adicionar uma imagem aqui, ó. Por exemplo, vem aqui clicar aqui, ó, tá vendo? Ele sempre, quando você clica com o cursor, ele te dá um balãozinho com um maisinho. Você clicou, ele te dá a opção de pôr uma imagem, de pôr um vídeo, um slide, um link, um trecho. Você tem N possibilidades. Então aqui eu vou adicionar uma imagem, ele permite carregar do computador, então já tenho aqui uma que eu criei, lá, ó. Eu coloquei essa imagem aqui, por exemplo. Ela carrega, tá vendo, ó? Então aqui eu posso fazer o quê? Posso mudar essa imagem, em vez dela ficar pegando a extensão completa da largura, né, do artigo, eu posso colocar ela à esquerda e trazer a segunda lição aqui do lado, né? Então aqui eu posso depois dar Enter aqui e deixar na sequência o texto, né? Dar um espaçamento aqui. Veja que interessante. Você pode ir enriquecendo o seu artigo, tá vendo? Então isso é muito legal, tá? Muito legal. Então aqui, e um detalhe importante, pessoal, você pode, depois que você criou o artigo e distribuiu ele via newsletter, mesmo depois de ter feito o artigo distribuído, você ainda pode editar o seu artigo, melhorar ele. Puta, faltou um link. Ah, pô, não ficou legal essa formatação. Você pode ir lá e editar o seu artigo, tá? Então, veja como é simples, não é um bicho de 7 cabeças. Então você pode criar o seu artigo, distribuir ele, vou até colocar aqui bem no meio da foto, né? Ah lá, a primeira impressão que na abordagem é um contato dito, tom de todo relacionamento criado. Então tá aqui. E aí eu tenho um corretor, né, web, que é muito legal, que é o Language Tool. Então é muito legal essa ferramenta, porque olha só, ela me traz aqui alguns insights de melhoria de texto. Então aqui, ó, entendi que não existe meio termo, clico aqui, ó, já corrigiu o português da minha palavra, então meio termo com tracinho, tá vendo? Ó? É aquilo que é prioridade, aí aqui não faz sentido, então aqui eu vou ignorar, né? Fazendo, né? Aí ele te dá a opção de realizando, tá vendo? Ó? Então posso mudar para realizando. Ah lá, ó, eventualmente, em vez de forma eventual. Olha só que interessante, ele melhora muito o nosso texto, tá vendo? Ó? E aí, você pode colocar algumas coisas importantes aqui, ó, por exemplo, eu vou colocar aqui, antes da 5ª lição, que é ser exemplo daquilo que ensino, credenciei ensinar com muito mais autoridade, tá? Então, antes desse 5º, eu vou colocar aqui, ó, uma citação, né? Vou colocar aqui, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, né? Então isso aqui, pessoal, é uma citação conhecida, né? Quem nunca ouviu falar, né? Então vou até colocar aqui, você
já ouviu falar desta frase? Você já ouviu falar esta frase? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Então, isso aqui está dando o quê? Um spoiler, né? Aqui ele não está dando opção de itálico, né? Deixa eu ver se ele dá opção. Eu posso mudar, tá, gente? Eu posso usar desse formato aqui, ó. O formato de block quote, né? Você pode utilizar aqui o entre aspas do próprio artigo, ou você pode usar ele como trecho. Mas eu vou deixar ele como aspas mesmo, né? Então, entenda a importância desta próxima lição. Aí aqui eu continuo com a quinta lição, tá? Então, gente, é isso. Então aqui eu tô dando um exemplo para vocês, tá? Então aqui eu vou melhorar usando o Language Tool, né? Aqui tem coisas que eu não concordo. Legal. Então agora eu vou dar sequência. Então, qual dessas lições faz mais sentido para você? Qual lição faltou nesta lista que fez a diferença na sua vida? Comente. Então, aqui que eu vou fazer? Eu vou copiar, vou recortar as hashtags. Eu não costumo utilizar hashtags em artigos, até porque não é através dessas hashtags que o artigo vai ser encontrado, vai ser através das hashtags no post do artigo, que eu vou fazer agora, tá? Então aqui eu vou terminar em comente e vou dar um publicar. Aí ele abre a opção de eu criar um post do artigo, gente. Olha que interessante. Aí aqui sim, eu vou usar as hashtags que eu estava, né, utilizando. Vamos criar uma headline poderosa aqui. Então eu vou pegar aqui, olha lá, ó, as 10 lições. Peguei. Aí aqui, essas são as 10 lições que eu gostaria de ter aprendido sobre marketing pessoal no início da minha carreira. Então, vou postar só isso aqui. Vamos fazer essa publicação, já vai para a newsletter, todo mundo vai receber, publicar. Pronto. Publicamos um artigo na newsletter ao vivo aqui com todos vocês. E ó, o que ele me traz depois disso? Compartilhar no Facebook, no Twitter, nos grupos. Então ele te dá a opção de enviar mensagem e dizer para você aqui, gente, para você que deseja ir além na sua carreira. Você está decidido que você vai investir na sua marca pessoal e entendeu que isso vai te diferenciar na sua carreira, porque você já está cansado de ser ultrapassado por pessoas que conhecem menos que você, têm menos experiência que você, mas que se vendem melhor que você. Então, para que você não perca mais nenhuma oportunidade na sua carreira, para que você seja reconhecido por aquilo que você faz de melhor, por aquilo que você é bom, você só precisa dominar agora o marketing pessoal. Você só precisa criar uma marca pessoal e construir a sua autoridade para ser reconhecido dentro da sua carreira. E eu sou o mentor que estendo as mãos para você realmente ter um caminho seguro, trupicar muito menos no meio desse caminho e rapidamente construir uma marca pessoal de sucesso e se diferenciar na sua carreira.